noite. Hoje o meu desejo é ter um tempo de oração com vocês, colocarmos o nosso coração na presença do Altíssimo, pedir a Ele que nos envolva com a sua graça, que liberte o nosso coração do medo, da insegurança, da instabilidade em relação às circunstâncias múltiplas e tantas que afligem, que podem afligir nossas almas. Flavinha vai sair com as crianças, vamos orar por elas, por Flavinha e pelas crianças, e vamos já nos incluir neste ambiente de oração, nesta atmosfera de busca a Deus, que é a minha proposta a você nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos destes de vir aqui hoje à noite, cada um de nós tangido até aqui por forças diferentes, por motivos diferentes, por razões diferentes, por circunstâncias diferentes, cada um de nós com expectativas diferentes, mas Tu conheces a todos nós e sondas o coração de cada um aqui. E eu te peço, ó Espírito de Deus, que dentro da Tua vontade santa e soberana Tu nos satisfaças as expectativas, mas sobretudo nos satisfaças as necessidades, porque há uma necessidade profunda de mudança, de transformação, de conformação à Tua palavra, de adequação à verdade, de libertação das ilusões e da mentira que vira a atmosfera na qual nos movemos. Senhor Deus, manifesta sobre nós a Tua glória, em nome de Teu Filho Jesus, que nós pedimos que seja assim. Amém. As crianças podem ir. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Já há 3 semanas nós temos meditado, refletido acerca desse capítulo 12. Romanos capítulo 12. E nós vamos pedir a Deus que mais uma vez nos ilumine e construa saber em nós. Eu vou começar pelo versículo 1, está na página 1147, não é? 1147 de nossas Bíblias. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta,
faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros, com amor de irmão, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a Deus, a mim, Deus, pertence a vingança. Eu é que o retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estas palavras de Paulo têm sido objeto de nossas reflexões, e eu comecei analisando com vocês essas primeiras recomendações que acontecem a partir do versículo 9. Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia. Hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Hoje à noite eu vou tratar de 3 conselhos de Paulo, todos eles aparecem no versículo 11 do texto que estamos trabalhando. O primeiro conselho de Paulo é: no zelo não sejais remissos. O segundo conselho que ele nos dá é: sede fervorosos de espírito. E esse zelo e esse fervor, eles devem ser canalizados para o serviço ao Senhor. Essa primeira expressão em que Paulo diz: sede zelosos, no zelo não sejais remissos. Então a gente tem que analisar essa primeira expressão, ou esse primeiro conselho de Paulo, à luz do significado destas 2 palavras. A primeira palavra que eu quero chamar a atenção de vocês é a palavra remisso, que significa descuidado, desleixado, desatento. E aqui parece-me uma certa redundância, porque se eu tenho zelo, se eu tenho cuidado, se eu tenho preocupação, se eu tenho interesse, isso praticamente e quase que imediatamente anula a possibilidade de que o zelo seja descuidado, que o zelo seja desinteressado. Mas a verdade é que não é assim. Paulo, me parece, está nos chamando a atenção para um dos perigos da vida religiosa. Ele mencionou alguns deles. E o perigo do amor sem sinceridade. Como ele nos disse lá no versículo 9, né? O amor seja sem hipocrisia.
Porque um dos primeiros perigos que a vida religiosa nos apresenta é mantermos um discurso de amor, até um gestuário, uma gesticulação de amor, mas este amor ser teatralizado, ser insincero, ser uma manifestação falsa de sentimentos maquiados, que escondem as verdadeiras propensões, intenções e inclinações do nosso coração. Agora ele vem nos dizer que no cuidado, no zelo, não sejamos desleixados. Ele quer chamar a atenção nossa de que aquilo que fazemos para Deus, aquilo que fazemos por amor a Deus, façamos sem que o nosso coração se desconecte da razão de fazermos, da intensidade com que fazemos aquilo que fazemos para Deus. Já entendemos o que é remisso, mas zelo com o quê? Paulo diz: no zelo não sejais remissos. O que é que eu tenho que cuidar? Do que é que eu tenho que ser zeloso? E aí minha leitura é muito simples. Nós devemos zelar por 3 coisas: por nós mesmos, pelo próximo e pela nossa relação com Deus. É disso que temos que cuidar. Tudo o mais é adereço, tudo o mais é meio, é instrumento, tudo mais é irrelevante quando se compara a essas 3 dimensões essenciais. Sejamos zelosos para conosco mesmo. E aqui eu quero chamar a atenção de que desde a década de 80, que para mim é a primeira década do fitness, é a primeira década, eu lembro que já na década de 80, no finalzinho da década de 80 e no início da década de 90, a gente tinha nos programas de humor aquela figura na escolinha do professor Raimundo, não é? Do camarada da academia, da malhação, que dizia: isso, não é? É preciso manter a forma física e tal. E a gente vem desenvolvendo gradativamente uma preocupação maior com um corpo saudável, mas, por incrível que pareça, a gente não aprendeu ainda a zelar pela nossa alma, ter cuidado com a nossa alma. Frequentemente eu encontro pessoas, e não raro olhando para mim mesmo, me descubro como uma delas, que precisa enfrentar um terrível inimigo: a ânsia por boicotar-se, a ânsia por destruir-se, a ânsia por inviabilizar a sua própria felicidade, vida e paz. Estava comentando com Naim antes de começarmos o culto sobre a perversidade intrínseca na natureza humana, não é? E Naim comentava: vejam as crianças pequenas, nelas ainda inocentes, ainda sem saber o que é o certo e o que é errado, já revelam no trato para com os pais, com os irmãos, com os amigos, esta semente da perversidade presente em si mesmas. Mas talvez a forma mais evidente da perversidade da natureza humana seja o fato de que a pessoa mais óbvia a quem deveríamos amar, prejudicamos. Quem é a pessoa em que o amor deveria ser mais natural, mais simples, mais óbvio, mais evidente, mais direto? Não sou eu mesmo? Será que a coisa mais razoável do que amar-se a si mesmo? Contudo, não é isso que eu percebo no comportamento de muitos de nós. Nós não respeitamos a nós mesmos, nós não cuidamos de nós mesmos e, sobretudo, nós não valorizamos a nós mesmos. Porque se dessemos valor a nós mesmos,
não aceitaríamos viver em dadas condições em que nos submetemos. Esse movimento da alma, desse movimento do coração da gente, que se permite por tempos sem fim, como aquela figura tão marcante para mim que é o pezinho de japonesa, não é? Que quebra os dedos para caber num sapatinho pequeno, porque não aparece ao mundo adequado que uma mulher tenha pés grandes, e como ela quer ter pés pequenos, e pés pequenos na cultura medieval japonesa era uma coisa bonita, então o que faziam as mulheres? Quebravam seus dedos e os encolhiam para caber em sapatilhas pequenas, e assim o mundo as via como mulheres de pequenos pés, quando na verdade, para aparecerem assim, elas mutilavam a si mesmas. Quantas mulheres e quantos homens não estão ainda quebrando os dedos da alma para caber numa caixinha, com o fito, com o propósito de algum modo alguém olhar para eles e dizer: que bonito é, que lindo, que coisa impressionante, que coisa fofa, enquanto ocultamente, enquanto escondido, a gente continua se sabotando, se boicotando, se mutilando, se ferindo por essa vontade que temos da aprovação alheia, esse desejo, essa necessidade que temos de que alguém olhando para nós e comparando-nos com um modelo que sei lá por quem e por que processos perversos foram estabelecidos, diga assim: eis aqui um homem virtuoso, eis aqui uma mulher honrada, que sabe viver. E assim existimos nesses dois mundos o tempo todo: o mundo das aparências e o mundo das realidades profundas do ser. Na realidade profunda do ser, nós nos mutilamos para de algum modo adequarmos-nos a essas manifestações e percepções dos demais. O convite de Jesus é o convite para deixar a vida emergir de forma curativa, e que nós nos reconheçamos como pecadores e reconheçamos os demais indivíduos igualmente como nós, como pecadores, e como a gente já se sabe pecador, como a gente já se sabe paradoxal e contraditório, não há mais a necessidade de iludir, de enganar, não há mais a necessidade de falsear a nossa essência e a nossa natureza, porque Deus já descobriu quem somos, e nós em Deus já descobrimos quem somos, e se nós e Deus sabemos quem somos, que todos descubram também, porque eu não vou investir um cêntimo de minha vida, um centavo da minha vida, nesse esforço de fazer caras e bocas para impressionar quem não importa, já que quem importa sabe quem eu sou. E a gente vive nessa coisa do zelo. No zelo não sejais remissos. A primeira coisa que eu preciso zelar é por mim mesmo, por essa integridade interior, por essa paz interior, fugindo da guerra, fugindo do conflito, dizendo: eu sou de paz, não quero guerra, não quero me inserir num ambiente em que todas as razões e lógicas fazem com que a gente perceba o outro como um adversário. Não. Por isso Paulo diz: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, o que diz Paulo é que nós destruímos a viabilidade de guerra, porque eu não admito a ninguém como meu inimigo. Se aquele que eu alimento e que eu cuido é meu inimigo, então eu já transformei meu inimigo em meu amigo. Logo, desfeitas estão as condições de possibilidade para a guerra, para a vida em tumulto, e eu faço isso por zelo cuidadoso de mim mesmo, para que a minha alma
não seja um sofrimento o tempo todo. Veja que coisa libertadora, aquele lance de Jesus que parece pura loucura, Solange. Tem coisas em Jesus que a gente diz, esse cara estava delirando. Por exemplo, ele diz assim, se alguém chegar para você e te ferir uma face, lhe ofereça a outra, ou seja, não fuja, não corra. Se alguém vier e quiser tomar a tua capa, ofereça-lhe também a túnica. Vocês lembram que os judeus no passado usavam 3 peças. Uma peça íntima, sobre essa peça íntima uma túnica, sobre a túnica a capa. E a capa era utilizada para aquecer, para sentar, para forrar no chão, para as refeições. A capa era essa coisa mais para fora e que protegia a túnica. E aí Jesus disse, alguém vem para você e quer roubar a tua capa. E ele vai saindo com a tua capa, ao invés de resistir para manter a capa consigo, você olha para o cara e diz, por que você não leva a túnica também? Fique à vontade. E ele disse, se alguém vier para ti e te obrigar a andar 1 milha, no final da milha diz assim, por que a gente não vai 2? Isso é absolutamente contrário à nossa natureza, isso parece ilógico, isso parece completamente avesso a qualquer viabilidade de existência pacificada. Mas a verdade é justamente a outra. O que Jesus está querendo nos ensinar é um caminho de liberdade. Liberdade do conflito, liberdade da disputa, liberdade dessa obsessão pela propriedade privada, e que faz com que a gente, obcecados pelo que é meu, a gente sofra tanto. Ter dói. Quem tem muito, sofre mais. A dor de ter advém do medo de perder. Quanto mais se tem, mais se teme. E se o medo de perder se associa à percepção de que todos representam uma ameaça ao que eu tenho, ou se aproximam de mim por interesse exclusivo no que eu tenho, então esse mundo já foi ao inferno, Daniel. Já chegou e se instalou no inferno. Imagina um mundo assim, que todo mundo que se aproxima de mim, eu desconfio pelas experiências que já tive, que se aproxima por interesse. Logo, eu sou um meio para todas as pessoas para alcançar um fim, e o fim deles é a apropriação do que eu possuo. Então, eu sou visto como um obstáculo à conquista de seus objetivos. Então é preciso me ludibriar, é preciso me distrair, ou é preciso me vencer, para que assim este indivíduo que de mim se aproxima, e todo indivíduo que de mim se aproxima vem com tal propósito, com tal vontade. Então, quem vive nisto não precisa temer a morte e a condenação eterna, já chegou lá. O que Jesus nos propõe é viver no céu, e o céu é não ter medo de ninguém, porque a ninguém eu considero meu inimigo, e não tentar viver para ter coisa alguma, ou lutar para defender a minha honra, porque esse lance de se alguém bater no teu rosto, você sabe por que Jesus escolhe esse tipo de agressão, né? Gracinha, Jesus escolhe o bater no rosto, não porque essa seja a violência que mais dói. Todo mundo que já levou um chute na boca do estômago sabe que isso dói mais do que uma tapa na cara. É verdade ou não? E por que Jesus se refere a essa agressão e não a qualquer outra? Se alguém te bater na face. Porque esta é a agressão que humilha.
Mas o que Jesus diz é: você já não tem mais o poder de me humilhar, cara. Você vai bater no meu rosto e eu vou te oferecer o meu outro lado, porque se o teu desejo é me humilhar, tu está perdido, porque eu não te dou o poder da humilhação sobre mim. Não te dou, não te dou. Não te dou o poder da desapropriação, porque o que dou valor e o que eu tenho como valor não pode ser desapropriado, não pode ser tomado, não pode ser roubado. Você vai levar a capa, vai levar a túnica, vai levar minha cueca, e eu vou continuar vestido, porque o que me veste não pode ser tomado, não pode ser arrastado, não pode ser desviado de mim. É isso que eu já achei, é isso que eu me encontrei, e quando eu zelo por isso, eu zelo pela minha paz, pelo meu equilíbrio. O que Jesus está nos ensinando e a gente não tem a coragem de viver, supondo que nós estamos interpretando adequadamente o Evangelho, ou adequando o Evangelho a esse tempo que é o nosso, nós estamos na verdade, emasculando o Evangelho, amputando o Evangelho, destruindo o Evangelho, porque o caminho de vida que o Evangelho quer nos propor é esse caminho que não oferece síntese possível com os valores desse mundo e desse tempo. Ah, meu Deus! Mas eu tenho muito mais a falar para vocês sobre isso, não vou ter tempo, porque eu quero chegar ao segundo ponto. Jesus diz assim, Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos. E depois ele diz: sede fervorosos no Espírito, fervorosos de Espírito. Eu vejo aqui alguns casais que eu vou casar, outros que eu já casei. E um dos principais males, assombrações ou perigos que uma relação conjugal sofre é a falta de fervor. Quando Paulo diz sede fervorosos de espírito, o convite de Paulo é para que nós tenhamos com Deus uma relação quente, aquecida, ebuliente, uma relação que borbulha de alegria de estar na sua presença. O contraponto ao fervor no espírito é a burocratização da espiritualidade, é a burocratização da nossa relação com Deus, é o caráter meramente administrativo da nossa vida íntima com Deus. E isso é próprio e típico da religião. Quando eu convido você hoje à noite para sondar suas motivações de vir à casa do Senhor, e aquilo que foi lhe preparando desde a sexta-feira ou desde a quinta-feira, sei lá quando, nesse movimento de autoplanejamento, de autoprogramação, para hoje vir e chegar aqui, estar aqui nessa casa simples, para estar na presença do Senhor, que força essencial era esta que lhe impulsionava? Porque existem forças legítimas e forças que são uma traição à própria espiritualidade. Imaginem, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu era adolescente, isso era a década de 80,
e alguns que têm mais de 40 anos aqui vão lembrar que houve um tempo em que foi assim, as pessoas tinham dia para namorar. Por exemplo, sábado à noite era dia do namorado ir à casa da namorada. E tinha hora para sair da casa da namorada também. Ninguém podia ficar na casa da namorada depois das 10 da noite. Até as 10 da noite era aceitável e razoável que alguém estivesse ali. Então, duas coisas eram inadmissíveis. Eram coisas que difíceis de explicar. A primeira delas era esta: como num sábado você não vai para a casa da sua namorada? Hoje é sábado, você vai ou não vai? Vou. E como é que você vai para a casa da sua namorada e você vai sair às 8, se você, em tese, pode ficar até às 10? O camarada que sai às 8 da casa da namorada, está acontecendo alguma coisa, não é verdade? Agora, tinha que ter dia e tinha que ter hora, sabe por quê? Porque sem dia e sem hora, a gente quer toda hora, porque estamos apaixonados. Vou repetir isso. Tinha que ter dia e tinha que ter hora, porque sem dia e sem hora se quer toda hora, porque é próprio de quem está apaixonado. Mas imaginem vocês se, ao invés de chegarmos lá e aproveitarmos intensamente aquele negócio que ia das 7 da noite às 10, né? E que começava, via de regra, com um docinho quando a gente chegava, a gente lembra disso, né? Um docinho, a gente recebia um docinho e tal, e aquela conversa testemunhada proximamente por todos os circunstantes, né? Essas coisas todas tão interessantes de tempos passados, né? De tempos vividos. Mas essa vontade visceral de estar ao lado de quem se ama, de quem se deseja, de quem está ali. É claro que não permanece sempre assim. E os sentimentos e atitudes emocionais para com o outro mudam. Mas não pode desaparecer o desejo, nem o prazer de estarmos juntos. Não podemos permitir que a nossa relação amorosa se converta numa relação burocrática. Não podemos permitir que a nossa relação hoje seja o resultado inercial de uma paixão morta. Vou explicar isso a vocês porque parece-me caro, parece-me importante. Vocês sabem que existe uma lei da física que é a lei da inércia. Vocês lembram o que é que diz a lei da inércia? A lei da inércia diz que tudo tende a permanecer em repouso ou em movimento. A tendência do objeto é continuar em movimento, até que uma outra força contenha o movimento, fazendo-o parar. Aí sabe o que é que acontece muitas vezes em relacionamentos amorosos, Eliane? As pessoas viveram uma paixão, as pessoas viveram um momento de suas vidas, e isso os retirou da inércia, da estagnação, do momento parado, e os colocou em movimento, que é uma outra dimensão da inércia. Contudo, aquilo que deu início à relação morreu. E as pessoas continuam na relação como uma forma de homenagear o amor que um dia tiveram. Isso é culto fúnebre, não é? Isso é culto fúnebre, que é aquela
E a gente fica assim, não sei como é que faço para... Porque parece que agora, não vivendo ou não fazendo, a gente desonra a memória do falecido, né? Não pode desonrar a memória do falecido. Isso acontece na vida amorosa e na vida religiosa também. Há um monte de gente que continua indo à igreja, fazendo suas orações, como culto fúnebre de uma fé que tiveram, mas não tem mais. É movimento inercial, é o movimento que continua depois que aquilo que produziu o movimento inicial já partiu, já não existe, já se desfez, como uma presença da força ausente já, que já não tange, já que não desloca. E Paulo diz, olha, precisamos ter uma espiritualidade fervorosa, assim como um casal precisa continuar se amando, se querendo, se tocando, se desejando, se abraçando, e precisa zelar para que seja assim, e que seja sempre assim, e que precisa vencer essa tendência natural à burocratização das relações. Nós precisamos vencer a força natural que transforma um fervor espiritual em religião, em obrigação de estar, em obrigação de fazer. E a obrigação é o resultado da morte, não é? É a lembrança ou a memória da força que um dia houve, que um dia impulsionou. Porque quando há em nós amor por Deus, obrigação não é preciso, não faz sentido. Faz sentido, Geraldo, aquele namorado da década de 80, chegando para a namorada e dizendo assim, mas por que você veio aqui? A namorada dizendo, por que você veio aqui hoje? Porque é minha obrigação. Não é obrigação, é desejo, é vontade. Por mim não vinha hoje, por mim tinha vindo já ontem. Por mim não tinha chegado agora às 19 horas, por mim tinha chegado no raiar do dia. De fato e de verdade, por mim tinha dormido com você faz tempo. Ou como numa canção de Chico tem uma canção linda, em que ele diz, olha, o meu desejo era chegar na tua vida 1000 dias antes de te conhecer. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu te quero tanto, te amo tanto, e te desejo tão intensamente que a minha vontade era ter chegado na tua vida 1000 dias antes de te conhecer. Se há um prejuízo na minha vida é o de ter te conhecido tão tarde. Por isso eu salto as noites sem me refazer. Porque te quero, e te quero tão intensamente. Eu quero a Deus e quero tão intensamente. Eu desejo a Deus e peço para que não morra esse meu desejo por Ele. A presença de Deus e a relação com Deus me são absolutamente suficientes. É isso que significa dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará é uma declaração de um indivíduo apaixonado. Indivíduo apaixonado que diz assim, eu só preciso de você. E você me basta. Nem riquezas, nem confortos, nem sonhos de consumo. O que eu preciso e o que eu quero é ter você. O Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de mais nada, porque Ele me basta e Ele me é suficiente. O convite do Espírito Santo a todos nós hoje é saculejar a nossa espiritualidade, é balançar a nossa espiritualidade para ver se descobrimos nela a presença do amor que um dia nos atraiu, da sedução divina que um dia nos conquistou, para que nós não sejamos sepulcros se deslocando, e para que o nosso
culto não cheire a cravo. Vocês estão entendendo? Nosso culto a Deus não cheire, não tem aquele aroma. Outro dia Daniel leu aqui pra gente aquele texto terrível de Isaías, o que você não aguento vocês. Deus dizendo isso ao seu povo: não aguento mais você, o culto de vocês eu não suporto. Porque tem cheiro de cravo, é um culto morto. E aí Paulo diz: olha, sede fervorosos no espírito. Quero cantar o meu amor por Deus, quero reviver o meu amor por Deus. Eu estava lembrando esses dias, a gente está no ano de 2013 e eu conheci Públio há 20 anos atrás. Foi quando eu assumi o pastorado da Igreja Presbiteriana do Largo da Paz, e Públio era então um adolescente na igreja, é muito jovem. E uma das canções que a gente cantava muito lá na igreja, e eu trouxe essa canção no meu coração, já da Igreja Presbiteriana de Catende, onde eu havia sido pastor, e era uma canção que se cantava muito no início da década de 90, é uma canção que diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Era essa a canção. E esse voltar é um voltar às raízes de nossa fé, às primeiras obras, aos primeiros encontros, àquele tempo em que não havia obrigação de estar na presença do Senhor, mas estar na presença do Senhor era a paixão e a propulsão da nossa vida, essa vontade de estar com Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu lia a Bíblia com uma vontade tão intensa que algumas vezes eu pegava livros da escola e colocava a minha Bíblia dentro do livro, para que quando manhã passasse pelo quarto e me visse, não imaginasse que eu tinha ficado doido, porque agora pelo menos ele está estudando, mas era Bíblia, vontade de conhecer a palavra de Deus, vontade de estar com Deus, vontade de orar, vontade de estar ali, era essa paixão por Deus. Como é que isso pode se perder e como isso pode se perder sem que nós nos percamos? Sem que tudo ganhe uma absoluta ausência de razão, mergulhe num profundo nonsense. Por isso é que essa coisa de religião inercial, de espiritualidade inercial, de espiritualidade que é um movimento, sabe-se lá por quê, de coisas que já não estão, que já não são, que já não vivem em nós, é tão ruim. Por fim,
Paulo que nos disse: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, ele disse também servindo ao Senhor. Nossa relação de zelo E então é um momento da gente orar. Tem uma coisa que eu vinha pensando para cá, para dizer a vocês, e eu quero dizer antes de terminar. Hoje eu estava ouvindo um filósofo francês chamado Jacques Derrida. E Derrida falava sobre a impossibilidade nossa de amar o mundo, e que ele disse que o cristianismo seria, portanto, uma proposta absurda, porque no cristianismo o convite é amar o mundo. E aí eu tive vontade de dizer: Derrida, meu amigo, você está equivocado. Quem ama o mundo é Deus. Eu não tenho que amar o mundo, eu só tenho que amar o próximo. Deus é quem ama o mundo. Eu não tenho que amar o mundo, eu só tenho que amar o próximo. Aquela pessoa que é meu desafio, aquela pessoa que se achega a mim e que se torna amoroso ou não, se torna amável ou não amável. Esse é o meu desafio. Eu não preciso amar os que eu não conheço, nem os que eu não sei, eu só preciso amar aqueles que se colocaram de algum modo dentro da minha esfera de amor possível. E o meu amor pelo próximo, ele não é decorrente das virtudes do próximo, mas é um transbordar do amor de Deus em mim. Um transbordar do amor de Deus em mim. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Hoje é aniversário de Gracinha. Louvado seja Deus por sua vida, Graça. Que bom. Tem coisas que ninguém precisaria mandar, mas a gente precisa ouvir comandos normativos assim. Ame-se a si mesmo, cuide de você, cuide de sua alma, de sua mente. Eu penso o que a gente vê hoje usa esse copo todos os domingos, todas as quartas-feiras, com muito amor e carinho. Sueli coloca água para mim, para Daniel, para a gente beber. Podia ter sido um daqueles copos descartáveis, há muitos ali. Os copos descartáveis, eles são muito mais simples do que esses copos de vidro.
eles só existem para conter um pouco d'água por alguns breves segundos, para dessedentar aquele que os utiliza e depois serem descartados. O que o mundo quer fazer de mim e de você é um copo d'água descartável. Esse mundo não te ama nem nunca te amará, porque não é próprio do mundo amar ninguém. Esse mundo não reconhece nenhum valor em você. O que esse mundo reconhece é sua utilidade. Eu lembro da casa de minha avó e da cristaleira que havia dentro da casa dela. E na cristaleira, e dentro da cristaleira, as joias da família. Os copos de muitos e muitos anos. Eles eram não apenas guardados com carinho e amor, mas exibidos com orgulho para quem entrasse em casa. Onde ficava a cristaleira? Na cozinha? A gente guarda a cristaleira na cozinha? Onde é que fica a cristaleira? Na sala de estar. E sabe por que ela se chama de cristaleira? Porque ela guarda cristais? Não, porque ela tem uma transparência. Porque por vezes se guarda louças na cristaleira. Parece-me que há esses dois modelos, sabe? O do copo descartável e o da cristaleira. O mundo quer nos tratar como uma coisa sem valor, e assim que nos chupar, nos usar, nos lançará na lata do lixo, enquanto Deus nos vê como seres de valor, e Ele se alegra em nos ter com Ele. E ainda que o mundo me trate, eu não aceito o que o mundo diz a meu respeito, porque eu escolhi me ver como Deus me vê. E eu preciso saber se eu vou me enxergar como um copo descartável ou se eu vou me enxergar como joia preciosa da família na cristaleira da sala de Deus, a ser exibida para o mundo, para a glória dele, para o louvor do seu nome. E aí não importa o que as pessoas me digam, mesmo o que elas fazem comigo, porque o meu valor não advém do trato das pessoas, mas da minha descoberta dessa identidade. E por isso eu com fervor me apego a Deus, para que se fortaleça em mim a consciência de quem eu sou nele, para que eu não me perca nesse mundo que o repete o dia todo, você é copo descartável, você é copo descartável. E enquanto o mundo repete, eu não aceito isso, porque a minha consciência não advém das vozes do mundo ou do trato que o mundo tem comigo, mas de ser eu quem eu sou, joia na cristaleira de Deus. Senhor Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Porque alguns entre nós têm aceitado as regras e os valores deste século como sendo válidos para eles, enquanto ignoram que este século está posto no maligno. E Satanás é mentiroso e o pai da mentira. E a mais eficaz mentira diabólica é a de que não temos valor. Senhor Deus, nos liberta dessa ilusão. Nos liberta da ilusão de que o valor que podemos ter está diretamente associado com o valor que podem nos dar. Liberta-nos, Senhor, dessa necessidade
de reconhecimento e validação alheia, para que eu descubra ou perceba quem eu sou, Senhor. Porque enquanto eu for dependente disso, enquanto eu for escravo disso, eu jamais terei paz, e jamais serei eu mesmo, e continuarei me mutilando, me negando para tentar satisfazer e encontrar aceitação daqueles que nunca se satisfazem e que só se aceitam a si mesmos como engrenagens dessa máquina de exploração. Senhor Deus, me liberta do medo do outro para poder amar o outro, cuidar do outro. Me liberta da possibilidade de ser humilhado pelo outro. Não porque o outro não venha me tratar com a intenção de me humilhar, mas porque ele já não é mais capaz disso. Ó Senhor Deus, hoje falamos de libertação, liberta-nos. Mas sobretudo, Senhor, nos liberta de uma espiritualidade desapaixonada, uma espiritualidade com cheiro de cravo, uma espiritualidade que é somente o movimento inercial de um amor morto. Tem compaixão, Senhor, nós que somos teus filhos, e faze-nos ferver de novo, e faze-nos encontrarmos de novo contigo.